Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho e nessa quarta-feira que marca o final, talvez, do mês mais longo do ano, o mês de janeiro, né? Já parou para pensar que é a mesma coisa, mas dá a sensação de que é o mês que mais demora a passar? Nós temos então, como maior destaque, nessa quarta, Liverpool e Chelsea, um jogo que vai trazer uma liquidez muito grande e que já vai dar um gostinho pra gente do que pode ser a final da Copa da Liga Inglesa. O Liverpool passou pelo Fulham, o Chelsea eliminou o Boro e nós temos as duas equipes se enfrentando na Copa da Liga Inglesa. Na Premier League, que é o jogo de hoje, o Liverpool talvez enfrente o seu principal desafio depois do anúncio da saída do Klopp no final da temporada. O Liverpool passou pelo Norwich na FA Cup na quarta rodada, mas não teve nenhum tipo de complicação. Agora enfrenta o Pochettino, que já provavelmente vai tentar ajustar a equipe ali pensando nessa final que vem pela frente. Então o Liverpool é sim um favorito, mas a gente tem que tomar alguns cuidados por aqui e tentar entender como que o Chelsea pode complicar a vida do favorito. E a gente tem um histórico de jogos under. Os últimos jogos entre eles foram jogos bem ruins de se assistir, pelo menos para quem gosta do mercado de gols. Além disso, na Premier League nós temos o Tottenham enfrentando o Brentford, outro favorito aqui que pode ter complicações. A última vitória do Tottenham contra o Brentford foi em dezembro de 2021, né? No último jogo que o Brentford visitou o Tottenham perdeu em casa por 3-1. E temos o City com uma cotação extremamente esmagada, talvez nem vale a pena ser citado, mas a gente vai comentar alguma coisinha aqui desse jogo, que enfrenta o Burnley, time que decepcionou muito, né? Subiu como campeão, mas ainda não conseguiu se encontrar nessa Premier League. Além disso, nós temos Copa da Alemanha, quartas de final, dois times da segunda divisão, o Hertha Berlim, que esteve recentemente na primeira, e o Kaiserslautern, que é um time de muita tradição, com um estádio muito bonito, uma torcida muito fervorosa, e é um time bem pirotécnico na segunda divisão. E a gente vai falar também sobre Barcelona e Osasuna, falando em técnico que já anunciou a saída no final da temporada, Xavi anunciou a saída do Barcelona muito por conta do que ele não vem conseguindo produzir e dos jogadores que, sinceramente, ele acabou piorando, né? Muitos jogadores do Barcelona não estão conseguindo render com o Xavi e é uma equipe que até produz alguma coisa ofensivamente, mas sempre cede muito espaço na defesa para todos os tipos de equipe, sofrendo contra o Almeria, o Girona, que é líder, mas que não é uma equipe tecnicamente, talvez que possa se comparar com o Barcelona, sofrendo para o Antuérpia. E agora, recentemente, 5 gols sofridos para o Villarreal. Parece que o Barcelona não tem o respeito de quase ninguém, porque não é uma equipe que consegue se sobressair na parte defensiva. Sofreu em 9 dos últimos 10 jogos que enfrentou. E eu estou bastante curioso para saber como vai ser essa relação da permanência do Xavi até o fim da temporada, até junho. Mas como é que os jogadores vão receber isso? Se o time vai continuar cedendo esse tipo de espaço? Se a gente pode confiar num Barcelona com uma cotação tão baixa? A gente vai descobrir hoje. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta, o último dia do ano de janeiro, dia 31. Começamos o nosso planejamento com café e eu vou colocando aqui enquanto a gente comenta sobre essa saída do Xavi, né? Eu fico aqui pensando com os meus botões, como que funciona? Pelo menos eu não lembro aqui no Brasil como é que foi, né? Não sei se já aconteceu. Um treinador que fala, ó, vou sair no final da temporada. Como será que um time que não tem dado o resultado esperado, e principalmente os jogadores, muitos estão abaixo, Lewandowski está abaixo, acho eu, muitos outros jogadores também estão abaixo, recebem a notícia de que o treinador vai sair porque o trabalho não está dando certo, mas não vai sair agora. Eu sinceramente não sei como é que a gente pode interpretar o Barcelona. Talvez a melhor maneira de trabalhar o Barcelona seja não trabalhar o Barcelona daqui para frente, até que esse cara de fato saia, que o Xavi saia, e que outro treinador chegue com o seu novo estilo de trabalho. Falam-se até no treinador do Girona, né? O problema é que a gente vai encontrar o Barcelona pela frente com cotações mais esmagadas e a gente tende a acreditar que vai ser diferente dessa vez, que o Barcelona vai mudar, que vai haver ali um pacto entre os jogadores e o Xavi, talvez. Então, ainda existe ali um resquício de esperança. A gente pode tentar se abraçar nisso, mas já vamos aqui com 2 pés atrás, porque é o mesmo Barcelona em relação à camisa, peso de camisa, a história, a tradição, mas é uma equipe que não vem jogando bem. E isso não quer dizer que o Barcelona é mal no ataque, pelo contrário, é um time que muitas das vezes consegue buscar recuperação de resultado quando está perdendo. Mas essa questão de você ter que fazer o dobro de esforço para buscar uma recuperação significa que você está cedendo espaço. E isso vai ser cobrado e está sendo cobrado e não é à toa que o Xavi vai deixar o cargo. Até achei uma atitude muito boa do Xavi, um ídolo do clube, que ama o clube, que tá vendo que não dá. Desde o início a gente vem comentando que é um Barcelona que não passa confiança. Quando a gente fala de aposta, de trade, a gente quer trabalhar a favor de um favorito como esse, eu particularmente sou muito chato com a parte defensiva. Primeiro eu quero saber se eu vou ter tranquilidade na defesa para depois pensar em pegar um gol a favor. Quando eu entro a favor de uma equipe, primeiro eu quero confiar na defesa dele. Depois
no seu ataque. Não adianta nada o time ser muito bom ofensivamente, mas tá tomando muito gol. Temos diversos exemplos por aí de times muito bons ofensivamente, mas que cedem espaço. E aí vira aquele tipo de time que eu gosto de chamar de pirotécnico. Sabe aquele tipo de time que parece ali um malabarista do circo, parece aquele cara que fica cuspindo fogo ali no circo? Porque ele te entretém, ele te causa entretenimento, mas ele tá sempre ali no risco. Um malabarista, um trapezista, ele tá sempre no risco. Ele te causa entretenimento, mas ele tá sempre no risco de se machucar, de se complicar. E é por isso que eu chamo de pirotecnia. Se você quer entretenimento, o Barcelona essa temporada tá te oferecendo. Você pega o último jogo do Barcelona contra o Villarreal, é absurdo. Um 5-3, é absurdo. O que o Barcelona fez quando ele tava vencendo o jogo por 3-2, podendo se compactar e jogar num contra-ataque, porque o Villarreal tava se expondo, não, o Barcelona foi todo pra frente para buscar o quarto gol. E aí tomou um contra-ataque. Um time vencendo que toma contra-ataque, geralmente não desce muito na minha cabeça. É igual o Aston Villa que fez aquele jogo contra o United em Old Trafford e perdeu por 3-2. O time tava ganhando de 2-0. Ele subiu o bloco, mas não subiu nem ao ponto de pressionar a última linha e nem ao ponto de proteger a sua linha defensiva. Subiu e ficou no meio. Ficou ali, nadando no meio campo. Tomou bola nas costas, óbvio. E o Barcelona vencendo por 3-2 depois de ter conseguido virar um jogo que ele não estava jogando nada. O Barcelona continuou me expondo. E aí tomou um gol de contra-ataque do Gonçalo Guedes, não é? E aí? Aí o Barcelona pensa, putz, tomamos um empate, vou pra cima de novo e toma mais um gol e depois toma outro. Então entretenimento nós temos. Agora, oportunidade de trabalho eu não sei se a gente vai ter por aqui. Vamos tentar encontrar junto? Antes disso, vou pedir pra você deixar o like aí no vídeo, tá? E se inscrever no canal, porque ajuda muito pra gente continuar crescendo por aqui. Beleza? Vamos falar sobre posição na tabela primeiro. O Barcelona hoje tem 21 jogos, mesma quantidade de jogos do Atlético de Madrid e do Real, um jogo a menos do que o Girona, né? A última vez que o Barcelona enfrentou o Sassuolo foi na semifinal da Supercopa da Espanha, lá na Arábia Saudita, e o Barcelona pisando em ovos ali venceu por 2-0. Não foi um jogo fácil, mas foi daquele estilo do Barcelona, né? Um primeiro tempo mais ou menos, um segundo tempo mais agressivo. Os últimos jogos do Barça, a gente consegue perceber derrota pro Real, um cacete, uma vitória contra o Sassuolo, como eu falei, uma vitória contra o Betis num jogo onde ele quase se complicou, uma vitória contra o Unionistas e Salamanca, um time de terceira divisão, se eu não me engano, acho que era de terceira de divisão, que o Barcelona teve complicação, uma vitória contra o Barbaços de quarta divisão, que o Barcelona teve complicação, o Las Palmas, que o Barcelona teve que virar o jogo, um empate contra o Valência fora de casa, uma eliminação, né, pro Bilbao, teve, se eu não me engano, prorrogação, então acabou tomando 2 gols na prorrogação, e agora essa derrota pro Villarreal. Então a gente consegue perceber que é um momento ruim do Barcelona. O Osasuna ocupa a 12ª colocação e como visitante tem 5 derrotas e 3 vitórias. Os últimos jogos do Osasuna, a gente consegue ver aqui derrota para a Real Sociedad, que é um time forte, para o Barcelona, que é mais forte que ele, e para o Mallorca. Quando a gente filtra o Osasuna fora de casa, é um Osasuna que vem sofrendo gol de quase todo mundo, não conseguiu vencer o Sevilha fora, o Sevilha em má fase, não venceu o Cádiz e venceu o Castellón, provavelmente aqui na Copa do Rei. Utilizando o PDF de apoio, nós temos um Barcelona com mais iniciativa dentro da sua casa, mais vitórias, não falhou em marcar e fica mais jogos sem sofrer gol. Só que olha a quantidade de gols sofridos do Barcelona na sua casa. É claro que o jogo contra o Villarreal expandiu ainda mais isso. Você adicionou 5 gols sofridos à sua cartela aqui de estatística. Mas percebe, 1,45 de média, quase 1,5 gol sofrido, é um Barcelona totalmente que causa desconfiança. O time do Osasuna, o que ele tem de bom? Não é uma equipe que tem pouca iniciativa, ele sai um pouquinho na frente do placar, falha pouco em marcar, mas tem sofrido gols com mais frequência. Mas perceba que o Barcelona sofreu apenas 2 gols a menos do que a equipe do Sassuolo. E poxa, é uma diferença grande tecnicamente. De novo eu tenho que lembrar vocês que o Barcelona não faz um bom primeiro tempo. Isso quer dizer que o Barcelona não pode fazer um bom primeiro tempo agora? Não, não quer dizer. Ele pode fazer um bom primeiro tempo nesse jogo específico contra o Sassuolo, mas no geral ele não vem fazendo bons primeiros tempos. Ele não consegue controlar o jogo. E estar a favor do favorito passa muito por controle. O número de gols marcados e sofridos é igual. O Osasuna tem até mais vitórias que o Barcelona, é pouco, mas tem. E o número de derrotas é igual. Então, primeiro tempo, não temos favoritismo. No segundo tempo, o Barcelona melhora na parte de vitórias, o Osasuna também, mas aí o Barcelona passa bem na frente. O número de derrotas ainda é parecido, um pouquinho menos do Barcelona, mas ainda é parecido. O Barcelona passa a marcar o dobro de gols do adversário, mas sofre quase a mesma quantidade. É o famoso cobertor curto. Não adianta tapar o pé com frio e descobrir o nariz e o olho. Num dia frio, tu quer cobrir o corpo inteiro. O Barcelona tem esse cobertor curto. A parte defensiva é um problema, né?
Uma coisa que pode ser um aliado, um grande aliado do Barcelona nesse jogo, é a bola aérea. O Osasuna sofreu 10 gols de cabeça até o momento e o Barcelona marcou 6. Não é muito do Barcelona, mas já é o suficiente para complicar a vida do Osasuna. E nos momentos dos gols, não podemos deixar de fora aqui os minutos finais. Porque para quem viu o Barcelona e Vila Real, viu que é pura pirotecnia. Puro show de espetáculo de circo, né? Os últimos minutos do Barça, 31% dos gols sofridos depois dos 80, no total 50% dos gols depois dos 70 e 50% dos gols depois dos 70 também marcados. O time do Osasuna marca muito nos últimos minutos e sofre também depois, no segundo tempo, com mais frequência, quase 70% dos seus gols. Então me parece um jogo que, se chegar desempatado nos minutos finais, ele pode sim oferecer bastante oportunidade. Se você é um trader por aqui, assim como eu, olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Já faz muito tempo que eu não consigo me posicionar a favor do Barcelona com tranquilidade. Então, eu já vou tirar o meu time de campo agora, tá? Dificilmente eu vou trabalhar back Barcelona nesse jogo. Dificilmente. A não ser que o Barcelona entre comendo a bola. Mas diferente disso, meus amigos, eu tô fora. Porque aí junta um péssimo primeiro tempo do Barça, com talvez um vestiário sem clima, e eu não sei como é que funciona essa questão de um treinador que anuncia que vai sair sendo que o trabalho tá ruim, porque a diferença do Klopp é que o trabalho tá excelente. O cara tá saindo por cima, o Xavi não. Então, sinceramente, eu tomaria bastante cuidado. Eu só vou estar lá se tiver muito, muito na cara. Se você é um Panther por aqui, dado a tudo que a gente falou, essa cotação de 1,33 ela pode não ser saudável, tá? Acho que é o mínimo que eu posso falar pra você. Você já sabe, né? Então eu não te aconselho. Também não vou te aconselhar aqui vitórias de handicaps com o Barcelona, porque já teve várias vezes que eu falei, esse jogo aqui o Barcelona tem que dar uma resposta. E a resposta do Barcelona foi marcar um gol nos minutos finais para poder se proteger e se livrar de uma derrota. Para quem lembra do jogo contra o Almeria, o Barcelona vinha de alguns cacetes sofridos e pegou o último colocado da tabela, que eu acho que ainda é o Almeria, né? E eu comentei, isso aqui é uma excelente oportunidade do Barcelona dar uma resposta, porque ele vem pressionado. E o Barcelona me consegue tomar 2 gols do Almeria e teve que virar o jogo no segundo tempo, num aperto danado. Então eu não vou te aconselhar na fase que o Barcelona tá, vitórias por handicaps. Temos aqui vitórias do Barcelona por mais do que 2 gols de diferença nos confrontos contra o Sassuolo? Temos. 5 vitórias seguidas do Barcelona. Mas é difícil confiar nessa fase, né? Se você quiser e puder, talvez a melhor oportunidade seja esperar. Vamos supor que o Barcelona chegue no segundo tempo ainda empatado. Você pode esperar uma cotação mais alta, como aconteceu com o Galatasaray agora. Lembra? Sabe qual foi a odd inicial do Galatasaray? 1,14. A odd do Galatasaray cansou de bater 3 antes de virar. Aí ele virou o jogo. Então pode ser mais uma incidência do Barcelona. Tem sido comum e frequente ele ter que virar jogos. Se o Osasuna sair na frente, o Barcelona pode tentar uma virada, ou se o Barcelona não conseguir marcar até os 60, 65, você pode tentar buscar uma vitória do Barcelona com uma odd mais alta. Agora, ficar se abraçando com essas cotações esmagadas do Barça, não te aconselho não. Tá? Quer trabalhar mercado de gols por aqui? Barça na frente. Podemos ter gols do Barça se o Osasuna estiver na frente? Podemos, porque tem uma situação aqui que a gente já viu que é a bola aérea, né? Se o Barcelona precisar de gols, provavelmente ele vai utilizar os escanteios e os cruzamentos na área para tentar encontrá-los. Então, existe um mundo que esse 2,5 seja muito bom, mas é um mundo de um jogo já desempatado, tá? Quem sabe? Barcelona na frente, esse 2,5 com uma odd mais alta pode ser interessante. Saímos da Espanha, vamos para a Inglaterra falar sobre Tottenham e Brentford. Tottenham com uma cotação quase de 1,70, uma cotação alta, que causa aquela sensação de que a oportunidade aqui pode ser muito boa. Mas o adversário é um adversário chato. O Brentford não perde para o Tottenham há 4 partidas e da última vez que esteve na casa do Tottenham, tivemos um 3-1 para o Brentford. As últimas 3 vezes, ambas as equipes marcaram. Tá? Então, é um Tottenham que enfrenta, vamos dizer assim, um mini algoz, né? Tottenham que veio de uma eliminação na FA Cup para a equipe do City e veio de um empate fora de casa na Premier League para o United, contra o United, né? O Brentford que vem de uma vitória contra o Nottingham Forest, se a gente filtrar aqui os jogos fora de casa, uma derrota para o Wolverhampton na FA Cup, derrota para o Crystal Palace na Premier League, para o Sheffield na Premier League e para o Brighton. Essa derrota aqui para o Sheffield é uma derrota muito sentida, porque o Brentford ainda briga, na minha opinião, contra o rebaixamento e o Sheffield é o último colocado. Então você mostra uma determinada fraqueza, né? E quando a gente filtra os últimos jogos gerais, a gente consegue perceber apenas 2 vitórias. Uma contra o Luton Town e uma contra o Forest. E a gente tem que levar em consideração que o Luton Town e o Forest são times que fora de casa não fazem assim campanhas tão boas. E esse empate aqui contra o Wolverhampton, que foi na FA Cup, o Wolves estava com um jogador a menos, o João Gomes havia sido expulso. Se eu não me engano, ainda no primeiro tempo. Então, é um resultado ruim. Tanto é que culminou na eliminação do Brentford no jogo da volta, né, nesse jogo da FA Cup. Então, não é um bom momento do Brentford, é um momento melhor do Tottenham, mas
E historicamente, pelo menos nesse confronto recente entre eles, o Tottenham tem se complicado. Vamos tentar entender como e quando, se é que dá, para encontrar algum tipo de complicação nesse jogo para o Tottenham. O que a gente tem que ficar de olho, né? Porque saber que o Tottenham é o provável vencedor desse confronto, eu não preciso nem gravar o vídeo. A gente sabe, o mercado já precificou que ele é favorito. Agora, o que a gente quer entender é como que o Brentford pode complicar essa provável vitória do Tottenham. Então vamos utilizar o PDF de apoio. Se você não é membro do canal, para ter acesso ao PDF de apoio completo de todas as ligas, é só se tornar membro clicando aqui em Seja Membro ou abrindo a descrição do vídeo. Vou criar para os membros um grupo exclusivo lá no Telegram, também no WhatsApp. Ainda não descobri como faz isso, tá? Mas eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível. Uma coisa que eu já bati o olho ali e já consegui perceber, o Brentford tem iniciativa, talvez não tenha muitas vitórias, talvez não consiga segurar depois desse gol marcado, né, fazer a manutenção da vantagem, mas é uma equipe que em quase 70% dos jogos sai na frente do placar. O Tottenham saiu na frente em 90% dos jogos, é até melhor, mas ainda assim 70% quase do Brentford é um número assustador. A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é isso, é um time de iniciativa. O Brentford falha mais em marcar, o Tottenham marca mais que o dobro de gols do que o Brentford, mas o número de gols sofridos das duas equipes é igual. Então é um Tottenham que marca com frequência, marca em todos os jogos, mas sofre em quase todas as partidas. O primeiro tempo do Tottenham costuma ser melhor, e a gente já falou isso várias vezes, é um Tottenham que liga no primeiro tempo e às vezes desliga no segundo. Tottenham tem mais vitórias, menos derrotas, nenhuma derrota, 10 gols marcados e apenas 3 gols sofridos. O time do Brentford não sofre tantos gols, mas o número de gols marcados não chega perto do Tottenham. No segundo tempo, o Tottenham ainda continua vencendo muito, mas aí cresce o número de derrotas e cresce e até ultrapassa o Brentford no número de gols sofridos. Continua tendo mais que o dobro de gols do que o adversário, ou o dobro de gols que o adversário marcados? Continua. Mas aí passa a sofrer muito. E aí passa a ser um time inconstante. Um time de entretenimento, de pirotecnia. Dois times que marcam muito na bola aérea, mas só um deles tem complicação defensiva, que é o Brentford. Então, para você que gosta de trabalhar bola parada, é muito provável que o Tottenham encontre caminho para fazer gol de escanteio, de cruzamento para a área e de bola parada, tá bom? Nos momentos dos gols, assim como a gente já falou da equipe do Barcelona, o Tottenham também é uma equipe de puro entretenimento no final. Costuma sofrer muito gol. A gente pode somar aqui, 62% dos gols sofridos pelo Tottenham foram depois do minuto 70. E 25% dos gols marcados foram depois dos 80. O Tottenham também marca muito nas extremidades do início do primeiro tempo e do finalzinho desse mesmo primeiro tempo. O time do Brentford sofre com mais frequência no segundo tempo, também marca nas extremidades, né? Meio do primeiro, meio do segundo e final do segundo tempo. Se você é um trader por aqui, a gente tem a possibilidade de trabalhar contra o Brentford ao longo do jogo numa correção de preço? Tem, porque o Tottenham no primeiro tempo costuma ter muita agressividade. O problema é a iniciativa do Brentford, que costuma ser muito alta. Então não vai ser difícil de acontecer a gente ver o Brentford talvez abrindo o placar. Isso é um problema. Se você está contra o Brentford, você não quer tomar um gol contra a posição. Se você está a favor do Tottenham, você não quer tomar um gol contra a posição. A gente quer tranquilidade, né? A vida já é muito conturbada pra gente vir aqui no trade, nas apostas, e ficar tomando gol o tempo todo. Só que não tem como a gente evitar determinados tipos de gols. Se o Tottenham estiver muito bem, escapar uma bola e um gol da bunda surgir para o Brentford, paciência, aí faz parte das metodologias que a gente tem. Agora, se o Brentford já tá dando o sinal que ele tá puxando contra-ataque e você continua abraçado no Tottenham, aí você tem que se ferrar mesmo, porque a leitura tá te mostrando uma coisa e você tá ali, cabeça dura, focando só no dinheiro. Tem gente que é assim, que entra no mercado, olha ali possível lucro e fica olhando para ele. Já somando, já imaginando o que ele vai fazer com aquele lucro, quanto que vai ficar na banca se somar aquilo ali com o que ele tem na banca. Que tipo de maluquice é essa? Se o jogo tá te mostrando que não é para você entrar, você não entra. Se você tá dentro e tá te mostrando que é para sair, você sai. Não vamos complicar com perdão da palavra, uma merda que já é tão complicado como a nossa área aqui, né? Porque mexe com tudo, mexe com cabeça, mexe com finança, mexe com, enfim, memória. Eu sou um cara extremamente esquecido. Enfim, se você é um punter, aí nós temos um favoritismo do Tottenham, mas a gente tem que levar em consideração o seu problema defensivo. E das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Tottenham tem tomado gol. Se existe a possibilidade do Brentford ou abrir o placar ou marcar gol no Tottenham, existe a possibilidade do Tottenham ter essa cotação elevada. Então, se você quiser trabalhar alguma coisa a favor do Tottenham, ou uma dupla chance, um empate anula,
ou até uma vitória seca, que você tenha em consideração já na tua precificação que o Tottenham pode sim se complicar por aqui. Se quiser trabalhar mercado de gols, e aqui o ambas marcam pode ser de novo uma grande opção porque vem acontecendo com frequência. Seria muito interessante se você quiser pegar no 0 a 0 uma cotação mais alta, e se você quiser trabalhar gols assim, por exemplo um 2,5 como eu falei no Barcelona, que esse jogo esteja desempatado. Independente de quem tá na frente, porque aí como a gente tem o Brentford que sofre bastante gol de cabeça, mesmo o Brentford na frente, o Tottenham pode encontrar os seus gols por ali, tá? Agora, jogo se arrastando 0 a 0 para trabalhar gols, eu tô fora. Falei que ia fazer uma menção sobre esse jogo, eu vou fazer bem rápido, porque uma cotação de 1,08 é uma cotação que não é assim tão fácil de trabalhar. Talvez para quem tem metodologias mais exóticas, você possa ter oportunidade. Por exemplo, quem trabalha a goleada do City no mercado de correct score, no Exchange. Por exemplo, quem trabalha handicaps mais largos, né, um menos 2,5, menos 3,5 para o City. Pode ser que tenha oportunidade. Mas no trade em si é até mais difícil. Essa cotação do City ali vai estar por volta de 1,14, 1,15. Dá para trabalhar? Dá, mas não é todo mundo que tem esse tipo de metodologia. Você vai ter muita confiança do mercado, claro. O City vai ter domínio do jogo praticamente completo, é o esperado. E o mercado vai caminhar de lado. Eu vou fazer alguns estudos de caso aqui para vocês ao longo desse ano para falar desse tipo de metodologia que eu trabalho ainda há muitos anos, né? Mas nem sempre as pessoas gostam de trabalhar esse tipo de cotação. Para você que é um punter, não tem valor mesmo, e assim não tem discussão, tá? A sua taxa de acerto aqui para ter lucratividade nessa odd, ela tem que ser absurda. E não adianta vir com esse papo de fazer múltipla bilhete, bingo, não adianta, né? Esse tipo de cotação aí não vai te levar a lugar nenhum. Dá uma sensação boa, juntar essa cotação aí com mais 3, 4 favoritos e achar que tá abafando? Dá, mas no longo prazo não vai te levar a lugar nenhum. Isso é um papo que pouca gente quer ter, né? Porque o imediatismo de hoje em dia das redes sociais é isso daí. É essa soberba de você botar vários times com cotações esmagadas num bilhete, acertar e achar que isso aqui é o longo prazo, né? Mas não é. Então esse tipo de jogo ele sempre vai aparecer no meio dos dias e as pessoas sempre vão se abraçar em alguma situação, porque simplesmente as pessoas não conseguem ficar de fora. Pô, o City vai jogar com o Burnley. Se eu não posso trabalhar a favor do City no mercado de resultados, eu vou encontrar algum mercado aqui para entrar, nem que seja vitória no primeiro tempo, ou gol no primeiro tempo, ou um handicap no primeiro tempo, ou uma goleada. Às vezes a pessoa não tem nem metodologia, na maioria das vezes, né? Nunca fez esse tipo de coisa, mas é só para completar uma múltipla, um bilhetinho. E aí acha que é valor. Às vezes a odd tá ali a 1,50 e blau no bilhete. Ah, se eu botar o City, ela vai para 1,60. Pronto, agora sim. Gente, enfim. Eu falei que ia mencionar, tá mencionado. É muito provável que o City vença esse jogo, mas eu não vou estar por ali, nem no trade, nem no punch. E não te aconselho, se você é um punter, a também estar. Mas é por sua conta e risco, tá? Tô aqui como um amigo querendo te ajudar. Mas, se você quiser dar uma olhada no PDF de apoio, a gente passa sem problema nenhum. O City sai na frente com muita frequência. O Burnley até saiu na frente com algumas vezes também. O City tem um primeiro tempo de almanac, venceu todos, não perdeu nenhum, óbvio. 15 gols marcados contra 5 do adversário, 2 gols sofridos. O segundo tempo do City é mais frágil. O City marca bastante de cabeça, mas também sofre alguns gols. E nos momentos dos gols, o City tem sofrido muito nos minutos finais, mas também tem marcado. No final, é comum a gente ver uma aceleração do City também no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, tá? Então, para você que queria ver, fica aqui. Eu não sei quando que volta o Haaland, tô curioso. O De Bruyne já voltou, o Jeremy lá ele já voltou. O Haaland eu não sei quando que ele vai estar de volta, mas é isso. City provável vitória, mas eu provável fora. DFB Pokal Copa da Alemanha às 16h45, o Hertha Berlim enfrenta o Kaiserslautern. Talvez na história recente a gente tenha mais lembranças do Hertha Berlim, porque ele esteve recentemente e com mais frequência na primeira divisão, mas o Kaiserslautern é uma das equipes mais bem-sucedidas da Alemanha na história, né? O Kaiserslautern sempre esteve figurando ali na primeira divisão. No passado venceu vários campeonatos da Alemanha, porém ficou preso ali naquela chamada Caverna do Dragão da terceira divisão durante muitos anos e agora conseguiu subir para a segunda. É um time bem pirotécnico, costuma oferecer, né, bastante entretenimento pra gente. Quando a gente utiliza aqui o PDF de apoio, a gente consegue perceber uma equipe que sofreu 21 gols nos primeiros 9 jogos fora de casa que fez na segunda divisão da Alemanha, uma média de 2,3. O Hertha vem melhorando um pouco o seu nível defensivo, né, para subir um pouco na tabela, mas vem com uma média muito grande de gols marcados. Porém, esse é um jogo da Copa da Alemanha, esse é um jogo único de quartas de final, um jogo muito importante financeiramente.
tá? O primeiro tempo do Hertha Berlim costuma ser um pouco melhor, mas eu não aconselho vocês, isso aqui eu falo direto. Eu não aconselho vocês a tratarem um jogo de segunda divisão da Alemanha, porque é praticamente um jogo de segunda divisão dentro da Pokal, como uma leitura de jogo normal. É muito comum de ver uma equipe não favorita vencer, sair na frente. Tivemos um exemplo agora, Hamburgo e Karlsruhe. Hamburgo praticamente ali disputando o título contra o Karlsruhe meio de tabela. Karlsruhe com 5 minutos de jogo já vencia por 2-0. O Hamburgo buscou o empate, mas depois tomou mais um. Buscou um empate novo e depois tomou outro. Porque não costuma ter muita lógica. São times que não se entregam. Então o jogo está 1-0, você pode ter certeza que esse jogo ainda pode te oferecer algum tipo de oportunidade. Principalmente por ser uma Pokal, que é um jogo eliminatório. Então, a partir do momento que esse jogo ele se tornar um jogo desempatado, vai ter muita oportunidade de espaço para trabalhar gols. Independente de quem seja. O Kaiserslautern, por exemplo, acabou de dar um cacete no Schalke, que recentemente estava na primeira divisão. Um 4-1. O Schalke até fazia um segundo tempo muito bom, depois que empatou, e aí do nada tomou 3 gols, né? Então é o que eu falo, não tem muita lógica, né? O Hertha Berlim vem de 3 jogos sem conseguir vencer na segunda divisão, perdeu para a equipe do Wien Wiesbaden, empatou com o Fortuna Düsseldorf e ficou 0-0 também com o Osnabrück. Perceba aqui no primeiro tempo de novo, eu estava concluindo o raciocínio, que a equipe do Kaiserslautern é uma equipe que marca muito. Apesar de não ter tanta vitória, apesar de ter mais derrota e sofrer mais gols, é uma equipe que marca muitos gols. No segundo tempo, a gente tem um problema do Kaiserslautern. Quase 70% de derrota e poucos gols marcados. Isso fora de casa, tá? Porém, é uma equipe muito forte na bola aérea. Kaiserslautern perdendo ou tendo complicação para tentar encontrar gol, bola aérea pode ser sim um caminho por aqui. E temos também nos momentos dos gols, a aceleração do Kaiserslautern no final do primeiro tempo e temos, assim como temos a aceleração do Hertha Berlim também, no meio para o final do primeiro tempo, sofre alguns gols também no final do primeiro tempo e também sofre no final do segundo. Quero trabalhar mercado de gols por aqui, não venho para trabalhar mercado de match odds, mas eu gostaria do jogo desempatado. Porque como é um jogo muito importante financeiramente para equipes da segunda divisão, a tendência é que enquanto o jogo esteja empatado, as equipes pensem em se classificar. Naquele tipo de pensamento, prefiro não me expor tanto, prefiro não dar tanta oportunidade. Porém, a partir do momento que o jogo tem um gol, independente de quem seja, aí a equipe que sofreu vai ter que se expor, a gente pode pensar em buscar um pouco mais de gols por aqui. É um jogo cabível de ambas marcam, tá? Os últimos jogos que eles se enfrentaram, 2-1, 3-1, 1-1, 2-1, mas aqui foi bem tarde, eu vou considerar só esse primeiro, né? Porque faz muito tempo, 2013. Vou considerar só esse daqui, 1-2-1. Dá pra pensar nesse 2,5 também, mas eu gostaria do jogo desempatado e uma cotação mais alta. Tá, jogo se arrastando 0-0, que teve um gol lá aos 80 e blau, eu prefiro não pegar mais nada, porque pode ser que fique sem tempo e a equipe na frente do placar pode desanimar um pouco para buscar contra-ataque, pode pensar mais na classificação. Vamos terminar com o principal jogo do dia, às 17h15, o Liverpool é favorito contra o Chelsea, Liverpool líder da Premier League, o Chelsea na 9ª colocação, dificilmente a gente vai ver o Chelsea figurando aqui em vagas das competições da UEFA, dentro de casa o Liverpool ainda é um dos únicos invictos da competição, junto com o City e com o Aston Villa, e como visitante o Chelsea tem mais derrotas do que vitórias, é uma equipe que sofreu a mesma quantidade de gols que marcou, isso já mostra uma inconsistência muito grande nesse time do Pochettino. Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar fora de casa, o Liverpool sai muito mais na frente. Temos um Liverpool que falha pouco em marcar e tem muito mais gols marcados, e o Liverpool que sofre com bem menos frequência, né? 50% dos jogos do Liverpool ele não sofre gols. No primeiro tempo, uma superioridade leve do Liverpool em relação a vitórias. As duas equipes não têm derrotas no primeiro tempo e as duas equipes sofrem pouco. Então, apesar de termos um favorito claro, o primeiro tempo não tem favoritismo. O Liverpool marca um pouquinho mais de gol, mas sofre a mesma quantidade, os mesmos números de derrota. O Chelsea tem mais empate do que vitórias, mas o número de vitórias do Liverpool não é tão superior assim. Tá? O que pode fazer diferença nesse jogo? O estilo. O Liverpool é um time que quando começa o jogo, se ele tiver numa marcação muito boa, ele passa a ser muito agressivo. Ele incomoda o adversário, ele não deixa o adversário jogar. Se isso estiver acontecendo, no live, né, no ao vivo, a gente vai ter oportunidade para trabalhar contra o Chelsea. Agora, se o Chelsea não estiver sendo pressionado, tiver tranquilidade para fazer a sua saída de bola, aí eu não aconselho se expor aqui num primeiro tempo tão parelho. O segundo tempo é totalmente diferente. O Liverpool aumenta o número de gols marcados, aumenta o número de vitórias, se distancia do Chelsea e mantém o número de derrotas em 0, e aqui nós temos o Chelsea chegando a 60% de derrota. São 4 vezes mais gols sofridos pelo Chelsea do que o do Liverpool, e o Liverpool quase dobra
em relação ao adversário, o número de gols marcados. Nas bolas aéreas, o Liverpool não é um time que marca tanto de cabeça na Premier League, mas se você pegar o último jogo, por exemplo, contra o Norwich, o Liverpool marcou de cabeça e nós temos um Chelsea sofrendo bastante nesse fundamento. Então pode ser um caminho para o Liverpool, encontrando talvez um jogo fechado ou atrás do placar, tentar buscar gols de escanteio ou de bola aérea por aqui. O Liverpool, como vocês já sabem, é um time que acelera muito nos minutos finais, principalmente fora de casa, mas dentro de casa também tem acontecido isso. Quase 40% dos gols do Liverpool são no finalzinho. O Chelsea sofre muito nesses minutos, mas também marca nos últimos minutos. O Liverpool tem sofrido gols nos primeiros minutos de jogo e nos minutos finais, iniciais do segundo tempo, finais do primeiro. Também vale a pena ficar de olho nisso, tá? Se você é um trader por aqui, dá pra gente pensar num trabalho contra o Chelsea ou a favor do Liverpool, desde que o Liverpool aplique uma marcação-pressão muito forte, sim. Lembrando que é o primeiro jogo importante depois do anúncio da saída do Klopp no final da temporada. Óbvio que daqui até o final da temporada tem chão pra caramba, mas isso pode ter motivado alguns jogadores, né? É importante a gente ficar de olho nesses trejeitos, nessas coisas que são ali talvez um pouco fora do campo, o extracampo, que pode fazer diferença dentro das quatro linhas. O que a gente precisa então? Eu gostaria de um Liverpool mordendo na marcação. Se a gente tiver um Liverpool mais favorito, mais agressivo do que o mercado já espera, a correção do Chelsea vai ser bem mais rápida. Se a gente tiver um Liverpool fazendo exatamente o que era esperado, sendo superior, mas talvez não tão agressivo, a gente vai ter um Chelsea corrigindo lentamente e um Liverpool estabilizado. Agora, se a gente tiver um Liverpool inferior, que é diferente do que o mercado espera, aí a gente vai ter aflição. Que eu ensino muito isso no meu curso. As pessoas que estão a favor do Liverpool querem sair, quem está contra o Chelsea quer fechar, e aí começa aquela aflição no mercado, parece que a barata começou a voar e tá todo mundo correndo, entendeu? Então, para trabalhar nos mercados de match odds, eu gosto muito de trabalhar as situações extremas, que é ou o Liverpool jogando muito bem, ou o Liverpool sendo surpreendido. Aí dá para trabalhar dos dois jeitos. Se você está começando no trade e quer aprender mais sobre isso, faz o meu curso que está aqui na descrição. Você vai aprender bastante também, vou complementar mais materiais esse ano para vocês sobre isso. E se você está começando no trade, você precisa ter uma conta na maior bolsa esportiva do mundo, a minha parceira Betfair, que está com um bônus exclusivo para quem está começando no exchange, nas bolsas esportivas. Um bônus de reembolso sem pegadinha, sem rollover. Reembolso focado no seu aprendizado. Deixo sempre um vídeo anexado aqui em cima para você entender um pouco mais sobre esse bônus, que eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível. Aproveita, tá? Um bônus de reembolso nas primeiras 5 semanas que você está aprendendo. Fez uma cagada, você vai ter um reembolso até R$40 toda semana. Tá bom? Um detalhe curioso, e por que eu não estou mencionando gols por aqui, é que os últimos jogos entre eles foram realmente jogos muito ruins para gols. 0x0, 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 0x0 e 1x1. Infelizmente, tem sido jogos muito ruins. Deixa eu ver se teve algum jogo além da Premier League aqui, nesse 0x0. Teve uma FA Cup em 2022, que foi 0x0, o Liverpool passou. E teve uma Copa da Liga Inglesa, que foi 0x0, o Liverpool também passou. De resto, foi Premier League. O último jogo 1x1 foi em agosto de 2023, o time do Chelsea jogava como mandante, o Liverpool saiu na frente com o gol do Luiz Dias e o Chelsea empatou depois com o Alex de Sassi, acho que é assim que se fala. Então tem sido jogos mais under. Eu quero trabalhar over por aqui. O que eu tenho que fazer? Bom, num jogo com expectativa under como esse, que vem com histórico under como esse, o que você precisa é de um jogo ao vivo totalmente diferente da expectativa. Muito aberto, muito laicar e de preferência já desempatado. Porque aí facilita um pouco mais, né? A equipe na frente tem contra-ataque, a equipe que tá perdendo se expõe, é mais interessante. Mas eu, sinceramente, não pretendo trabalhar gols por aqui, não, porque o Chelsea fora de casa empatando esse jogo já vai ser um resultado interessante. Já que tem pela frente um Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa, talvez o Chelsea possa vir aqui para testar, fazer alguns testes para ver como é que eu posso dificultar a vida do Klopp, e aí, na final da Copa da Liga Inglesa, ele de fato monte um time mais ajustado. E se for de fato um jogo teste, que o Chelsea passa para cima ou faça alguma coisa diferente, aí a gente pode ter um jogo um pouco mais pirotécnico. Mas a tendência é um jogo mais feio. Nos jogos extras dessa quarta-feira, nós temos na Copa da Ásia o Bahrein enfrentando o Japão. Na verdade, o Japão enfrenta o Bahrein. O Japão é favorito por aqui. Em Israel, nós temos o Maccabi Tel Aviv enfrentando o Hapoel Katamon. O Tel Aviv é o líder da competição, 1 ponto a mais do que o Haifa. O Haifa está lá embaixo na opção de jogo extra. Temos o Barcelona. Aqui eu coloquei como possível vitória, mas toma cuidado, tá? Toma cuidado. É um Barcelona que é difícil de confiar. O City provavelmente vence o Burnley. Temos o Atlético de Madrid, que pega o Rayo Vallecano. O Rayo Vallecano já complicou mais a vida dos seus adversários. Hoje em dia nem tanto, tá?
vem perdendo aqui com alguma frequência, mas ainda assim, eu acredito que o Atlético de Madrid, ele tá numa fase muito boa. Talvez só tome até gols aqui, mas é um time que pode buscar essa vitória. E olha, se vencer esse jogo, como tem um jogo atrasado em relação ao Girona, pode ser sim que nessa fase final o Atlético de Madrid consiga se aproximar. Mas 10 pontos para o Real Madrid é muita coisa, é muita coisa. E temos o Braga enfrentando o Chaves. Nas últimas vezes que eles se enfrentaram, o Braga levou a melhor em 4 de 5. Os últimos jogos do Braga dentro de casa, uma vitória contra o Sport não foi em casa, que foi um jogo em Leiria, se eu não me engano, na Taça da Liga de Portugal, um empate contra o seu arquirrival Vitória e uma derrota para o Benfica, mas aí também pegou times difíceis, né? Vem pressionado para tentar uma vitória aqui contra o Chaves fora de casa vem de 4 derrotas e um empate. Então é favorito sim o Braga, mas eu te aconselho a assistir esse jogo ao vivo. Favoritos que podem se complicar, o Liverpool contra o Chelsea e o Tottenham contra o Brentford, jogos para gols desde que esteja desempatado um Hertha Berlim e Kaiserslautern, e os jogos extras, de novo Copa da Ásia, o Irã enfrenta a Síria, o Beersheva enfrenta o Maccabi Haifa, que é clássico, então toma cuidado, tá? O Haifa tá melhor colocado, mas é um clássico. Aí no Carioca temos o Vasco contra o Nova Iguaçu, o Internacional fora de casa no Gauchão, o Palmeiras enfrenta o Bragantino, o Flamengo pega o Sampaio Corrêa do Rio, o Grêmio pega o Juventude e no Paulistão o Santos pega o Água Santa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela tua companhia, a gente se vê na quinta-feira, um abraço e falou!